Eu não sei se você sabe, mas existem alguns passos que vão te fazer superar a dificuldade em matemática e aprender de uma vez por todas. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar todos esses passos aí que eu segui, né? E fica até o final do vídeo, que lá no final do vídeo eu preparei uma surpresa para vocês. Eu sou o professor Kevin Ferraz, sou professor particular, e aqui no canal eu trago toda semana dicas e estratégias também, né, para que você aprenda matemática da melhor maneira. Eu vou começar falando da minha experiência, né? Durante meu ensino fundamental, eu não fui apresentado a matemática da melhor forma, sabe? Eu tive um ensino extremamente defasado. E esse fato me preocupou muito porque lá em 2016 eu decidi entrar no Instituto Federal. E para isso eu tinha que fazer uma prova, né, de matemática e de português. Eu vou até trazer um dado aqui para vocês, né? Segundo a Agência Brasil, no 9º ano do ensino fundamental, o desempenho dos estudantes passou de 258 para 263. Não é um grande aumento, né? A etapa segue no nível 3, de 9 níveis de proficiência. Então o que acontece? A gente melhorou um pouco, né, o nosso desempenho lá no 9º ano, mas a gente ainda está num nível muito baixo. Essa etapa 3, esse nível 3, ele considera que os estudantes conseguem resolver problemas, por exemplo, envolvendo apenas as operações básicas. Então dá para melhorar muito mais, sabe? E não é ainda a realidade de todo mundo, né? Isso é uma média. O que acontece, né? Quando eu estava no 9º ano me preparando para a prova do IFSC, eu mais errava do que eu acertava. E eu tenho certeza que isso é uma coisa que pode estar te desmotivando, né? Porque a gente começa a fazer exercício, assiste a aula, mas começa a fazer exercício e aí não flui, e aí tu começa a errar as questões e não vai para frente. Mas assim, não deixa isso te desmotivar, sabe? Usa o erro para te aprender, porque a gente aprende, na verdade, errando, né? Na matemática mesmo, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. E é super normal. Mas resumindo, né? Estudei aí para fazer essa prova e um tempo depois passei no IFSC e é ali que começa a minha história com a matemática, né? Porque até então eu tinha muita dificuldade e não esperava assim que eu fosse gostar, né? Já vou falar melhor para vocês, né? O que foi acontecendo nesse processo. Eu lembro que eu tive uma primeira aula onde a professora fez uma avaliação diagnóstica para ver o que a gente já sabia. E por mais que eu soubesse alguma coisa de matemática, eu não sabia o básico. Então tá, eu estudei, fiz a prova, passei, mas mesmo assim, quando eu entrei e tive essa primeira aula, eu percebi que eu não sabia o básico, né? E o que aconteceu, né? O que aconteceu que um ano depois eu era monitor de matemática, 2 anos depois eu me tornei professor particular, e 4 anos depois eu ingressei numa das melhores universidades federais do Brasil. E adivinha, cursando matemática. Aqui eu tenho a foto lá no meio da minha formatura, e nos extremos ali, né, enquanto eu dava monitoria lá no IFSC. E isso foi 1 ano depois que eu entrei, no caso, né, 1 ano depois daquela aula ali que eu tive, né, e onde eu percebi que eu não sabia nem o básico. E aí eu vou falar pra vocês o que eu fiz durante esse 1 ano, né, pra que eu saísse do zero, praticamente, até me tornar monitor. Não foi de um dia pro outro, né, mas pra eu conquistar tudo isso aí foi um processo, né, de superação. Até a minha professora falava que eu me superei porque quando eu entrei, assim, eu não sabia de verdade, eu não sabia o básico, não sabia somar 2 frações, por exemplo. E aí agora eu vou te mostrar os passos, né, que eu segui. Antes de falar sobre esse passo, né, então, só pra vocês entenderem. Eu entrei no IFSC, beleza. O que acontece, né? Quando eu entro no IFSC, é uma diferença enorme da minha escola, que eu tinha antes, né, pública estadual, para uma escola pública federal. A diferença é muito grande. Só quem já estudou sabe. E lá eu tive um suporte a mais, né? Lá a gente tinha um tempo além da sala de aula. E eu acho que se a gente quiser evoluir e aprender de verdade alguma coisa, a gente não pode se limitar só à aula, né? Tem que buscar mais coisa. E esse suporte era um tempo com a professora. A gente tirava as dúvidas com ela num tempo extra classe, né? A gente chamava de atendimento. Beleza. E aí foi aí que eu fui aprendendo aos pouquinhos e fui gostando, né, de matemática. E aí a partir disso eu vou trazer esses passos aí que eu segui para vocês. Então, percebam que a primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda. Então, passo número 1, pedir ajuda para alguém, sabe? Não precisa ter aquela vergonha de, não sei nem o básico e vou ter que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, justamente por isso, né? Então, se tem dificuldade em matemática, eu sugiro que tu busque alguém, né, disposto a te ajudar, e isso não é motivo de vergonha. Muita gente tinha vergonha de pedir ajuda e aí não foi buscar ajuda, passou 1 ano ali e repetiu de ano, sabe? Se tivesse buscado ajuda, de repente teria passado, teria aprendido. Então, assim, não é motivo de vergonha e sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. O que acontece também, né? O professor, ele não é uma máquina de conteúdo, ele não tá lá só para te jogar conteúdo. Ele vai te ajudar no conteúdo, mas ele também vai te direcionar. Então ele vai te dizer como que tu deve estudar, como que tu vai praticar e como lidar com os erros, né? Então ter esse momento com o professor também é muito bom, porque daí tu mostra onde tu errou e ali ele vai te direcionando.
Essa pessoa, né, para quem não tem e não teve a oportunidade de entrar no Instituto Federal, pode ser alguém próximo, pode ser um professor da tua escola mesmo, porque eu tenho certeza que se pedir ajuda para ele, ele vai te ajudar, ou um professor particular, né? O importante é que seja alguém disposto a te ajudar. O passo número 2, eu coloquei consistência. Então, se tu quer conquistar esse objetivo, né, que é superar a dificuldade em matemática, tem que insistir. Tem que insistir, mas é assim, é um pouco todo dia. Também não precisa estudar um monte, porque daí tu vai acabar cansando e não vai adiantar de nada. Estudar um pouco todos os dias já resolve. Então, e por exemplo, vai acontecer muito de planejar, por exemplo, que tu vai aprender na semana, e tu não vai conseguir aprender naquela semana. Tu até planeja, bom, essa semana eu vou aprender conjuntos. Mas passa uma semana e tu não aprendeu ainda, não tem problema. Se não conseguir, tá tudo certo. Só não para, continua, pega mais uma semana e estuda conjuntos 2 semanas, não tem problema. E eu acho que é isso. Estudar matemática é superar desafio, sabe? Daqui a um tempo tu vai ver resolvendo questões e situação que tu nunca imaginou que pudesse, sabe? É o que acontece, assim. Mas o segredo é ter consistência, estudar um pouco todos os dias. No passo 3 eu coloquei organização e planejamento. O que eu fazia, né? Juntando esses 2 passos, eu listava os conteúdos que eu tinha que estudar. Claro que lá na escola eu seguia a nossa ementa, né? Mas por fora eu também tinha aqueles conteúdos que eu já tinha interesse em aprender, então eu listava, né, esses conteúdos que eu tinha que estudar, ou que eu queria estudar, né? Então, fazer essa lista de conteúdo, né, esse cronograma também ajuda muito, e ter o material já preparado. Então, tipo assim, já define o que vai estudar, quando vai estudar, e já prepara o material. Para quando chegar a hora de estudar, já tá tudo preparado, é só começar. No passo 4 eu coloquei o foco no objetivo final, porque às vezes a gente fica ali estudando, e esquece o porquê que a gente tá fazendo aquilo ali. Então, no meu caso, eu precisava passar de ano lá para me formar no ensino médio, né, naquele contexto. Mas hoje, por exemplo, é passar na faculdade, no final do ensino médio, né, para quem está se formando. É passar na faculdade, passar num concurso. Eu tenho alunos que querem ser policial, tem que passar no concurso. Então, sempre lembrar do objetivo final vai dar um gás, assim, para continuar estudando. O que acontece também? Tem muita gente que acha que aprender assim, nossa, é uma maravilha. Mas não, nem sempre vai ser prazeroso, né? Minha professora dizia que aprender dói a bunda, né? Porque a gente passava muito tempo sentado. Mas assim, vale a pena. Vale a pena porque lá no final tu vai passar no concurso. Eu tenho uma aluna que quer ser policial, ela vai passar no concurso e vai ser policial, sabe? Então vai valer a pena. E tu vai levar muita coisa além de só ter passado e ter conseguido a vaga, sabe? Vale a pena porque tu vai atingir esse objetivo e também pelos benefícios de estudar matemática que eu coloquei aqui na tela. Né? Então a gente vai ter memória, velocidade, criatividade, flexibilidade, foco e atenção. E tudo isso, se a gente for parar para pensar, a gente vai usar lá na frente. Quando a gente estiver lá no mercado de trabalho ou, enfim, empreendendo, independente da área, a gente vai precisar dessas habilidades, né? Então é isso, não só pelo objetivo de passar na faculdade, mas pensar também nos benefícios que traz, né, em estudar matemática. Então, a matemática, sim, ela vai te desenvolver capacidade para lidar com desafio, a criatividade, como está ali no quadro. E tem uma coisa bem interessante também, que quando a gente começa a estudar matemática, a gente se incentiva a aprender as outras também. Porque, querendo ou não, ela é ferramenta também da física, da química, então tu vai querendo aprender as outras, e isso vai te estimulando mesmo, sabe? Então acho que eu termino assim, concluindo com isso, sabe? Seguir esses passos e lembrar que tu tens um objetivo final, e além disso, vai ter todos esses benefícios, né, de aprender matemática. E agora, a surpresa, né, que eu tinha falado lá no começo. Eu já tinha divulgado nos outros vídeos o meu e-book, né, que eu estou lançando agora, Aprenda Matemática com os Gênios, descubra os 10 passos para superar a dificuldade em matemática. Então lá no e-book eu vou aprofundar toda essa experiência que eu trouxe, né, aqui no vídeo só resumir, mas lá no e-book eu aprofundo bastante e mostro para vocês, né, em 10 capítulos como superar a dificuldade. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, e é isso. Até o próximo vídeo.